Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula de eletricidade, espero que todos estejam bem. E na aula de hoje nós vamos falar sobre tensão elétrica, vamos falar sobre potencial elétrico, vamos falar sobre diferença de potencial, enfim, vamos trabalhar bastante os conceitos relacionados à tensão elétrica. Antes da gente falar sobre o tema da nossa aula de hoje, eu gostaria de rever com vocês alguns pontos que nós vimos na aula passada, né? Nós falamos sobre energia, falamos sobre matéria, falamos também sobre carga elétrica, eletrostática. Então eu gostaria de fazer uma revisão do que nós estudamos na aula passada, para que a gente possa então, a partir daí, dar sequência à nossa matéria. Então vamos à nossa revisão. Muito bem, então vamos iniciar a nossa revisão. Na aula passada nós fizemos uma introdução sobre a parte de eletricidade como um todo, né? Nós falamos sobre energia, falamos sobre matéria, falamos sobre eletrostática, falamos sobre a formação dos raios e também falamos sobre carga elétrica. Então, fazendo aqui a nossa revisão, então tá aí, vamos rever aí energia, matéria e eletrostática. Bom, pessoal, nós vimos então o conceito, né, de energia, o conceito de trabalho, né? Por exemplo, quando você vai disparar uma flecha, né? Então você tem ali o que nós chamamos de energia potencial, aquela energia reprimida, aquela energia que está sendo preparada para ser transformada em energia cinética, né, que é o próprio movimento dessa flecha, né? Então a gente viu que a energia ela é a capacidade de um corpo de realizar trabalho, né? Então essa capacidade de se realizar um trabalho é o que nós chamamos de energia. E dentre as formas de trabalho, nós vimos que esse trabalho ele pode ser um movimento de algo, ele pode ser o calor, né, o resfriamento, né, ele pode ser luz, né? Então isso tudo são formas de trabalho que nós temos. E aí, pessoal, dentre essas formas, né, de energia, né, que tem como objetivo realizar um trabalho, né? Nós temos lá a energia mecânica, que está relacionado, às vezes a gente faz confusão, né, com o termo mecânica, né? Mas quando nós falamos de mecânica, né, a mecânica é a área da física que estuda os movimentos, tá? Então muitas vezes a gente relaciona isso a conserto, a automóvel, mas não, está relacionado a movimento, quer dizer, é um conceito muito mais amplo, né? Além disso, né, nós temos a energia térmica, né, que está relacionada à mudança de temperatura, né? Nós temos lá a energia química, né, que relaciona aí fenômenos químicos, e a energia elétrica, né, pessoal, que é o nosso foco, né? O nosso foco aqui, né, embora a gente esteja revendo a questão da energia, mas o nosso foco é falar da energia elétrica, né, falar da parte de eletricidade. E aí nós vimos a parte da conservação de energia, né, que é importante para nós, né, falar do princípio de Lavoisier, né, que foi aí que é o pai, né, da química moderna, e o seu princípio de conservação da energia, né? Então o princípio de Lavoisier diz que a energia ela não pode ser nem criada e nem destruída, né? Então ela nunca desaparece, né? Então ela se transforma, ou seja, ela passa de uma forma de energia para outra forma de energia. Esse é o princípio da conservação de energia. E a gente leva muito a sério isso, né, esse princípio de conservação da energia. Então, se você voltar no exemplo lá do disparo da flecha, né, aqui você tinha uma energia potencial. É a energia que você estava preparando para lançar essa flecha. Quando você lançou essa flecha, você já não tinha mais energia potencial, porque ela foi transformada em energia cinética. Então não é que essa flecha ela foi disparada do nada, né? Você teve uma conversão de energia potencial em energia cinética. E isso acontece envolvendo, né, a energia elétrica. Então, quando você tem alguns casos, né, de transformação de energia relacionado à energia elétrica, você tem, por exemplo,
a rotação de um motor, né? Que é quando você transforma a energia elétrica em energia mecânica, através de um efeito magnético. Quando você tem o aquecimento de uma resistência do chuveiro, você está provocando ali um efeito térmico. Então, o que você está transformando? Energia elétrica em energia térmica. Quando você tem a luz de uma lâmpada, né? Ou seja, você está provocando um efeito luminoso, você está também transformando a energia elétrica, só que agora numa energia luminosa, você está transformando isso em luz. Quando você tem a eletrólise da água, né, que é um efeito químico, você está transformando a energia elétrica em energia química. A eletrólise é quando você, através de um fenômeno elétrico, né, através da energia elétrica, você separa o átomo de hidrogênio do átomo de oxigênio para você gerar hidrogênio. É um processo que não é muito utilizado atualmente por outras formas que você tem de obter o hidrogênio, que é usado para resfriamento e tem algumas finalidades, tá? Mas é uma forma aí da gente classificar como a conversão da energia elétrica em energia química, certo? Quando você tem lá a contração muscular devido a um choque elétrico, né, pelo efeito fisiológico, você tem lá a transformação da energia elétrica num efeito fisiológico, né? Então, dessa forma, a gente tem a utilização da energia elétrica de várias formas diferentes, convertendo em vários tipos de energia diferente, tá? E aí nós vimos o que é matéria, né? E matéria, ela é tudo aquilo que vai nos cercar, né? Tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço. Até dei exemplo na aula passada, né? Se você observar essa sala, você tem lá ventilador, você tem as luminárias, você tem as bancadas, isso tudo é matéria, né? Tudo coisas que ocupam um lugar no espaço. Então isso que nós denominamos como matéria. E os corpos, né, são porções, né, limitadas dessa matéria. Então esses corpos nós classificamos nós dizemos que eles podem ser simples ou corpos compostos, né? Os simples são aqueles que são formados por um único átomo, né? Então, por exemplo, o ouro, né? Porque se você pegar a tabela periódica, existe o elemento ouro, e ele é formado só de ouro. O cobre, da mesma forma, né? É formado por cobre. O hidrogênio é formado por átomos de hidrogênio. Já os corpos compostos, né? Eles são aqueles que são formados por uma combinação de 2 ou mais elementos. Então, você tem lá no cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Ele é formado pelo cloro e pelo sódio. Então, você compõe, né, o cloreto de sódio através de 2 elementos. A água, né, ela é a combinação do oxigênio com o hidrogênio. Então, você tem ali uma combinação, né, então você tem uma composição de 2 elementos para formar, então, a água, né? São 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, né, que é o H2O. Então isso é o que nós chamamos de corpos compostos, tá? Então a matéria e consequentemente os corpos, né, eles compõem-se de moléculas e de átomos. E aí a gente viu também o que é a molécula, né? Nós vimos que a molécula ela é a menor parte que nós podemos dividir uma substância de maneira que você mantenha as mesmas características dessa substância que originou essa molécula. Então, por exemplo, você pega uma gota d'água, né, você começa a dividir ela, ela vai ficando cada vez menor até você chegar à menor partícula que vai ainda conservar as características da água, ou seja, a molécula de água. Então, dessa forma, né, você tem a molécula e você tem o átomo. E aí, o átomo ele já era um pouco mais importante para nós, por quê? Porque através do átomo é que a gente vai destacar as partes do átomo e então os elementos que compõem esse átomo. E aí, dentre eles, nós vimos que você tem lá os elétrons e os prótons, né, que têm cargas diferentes. Então, dentro desse átomo, né, você tem lá, o átomo ele é a menor parte, né, em que você pode dividir um elemento e que ainda assim você conserva as propriedades físicas e químicas dele. Então é a menor parte de um elemento. Os átomos eles são extremamente pequenos, né? Nós vimos que se você colocar 100 milhões de átomos um do lado do outro, você vai ter uma reta de apenas 10 milímetros de comprimento. 10 milímetros é equivalente a 1 centímetro, então é muito pequeno mesmo. E o átomo, pessoal, ele é formado por uma parte central,
né, que é o núcleo, e uma parte periférica, que é a eletrosfera. Então você tem aqui a parte de dentro e a parte de fora, que é essa parte de dentro é o núcleo e a parte de fora é a eletrosfera. No núcleo você tem os nêutrons, que são cargas neutras, e você tem os prótons, né? Já na parte externa você tem os elétrons, e os elétrons são as cargas negativas. Tá? Então dentro do átomo você tem cargas positivas, que são os prótons, e os elétrons, que são cargas negativas. Então os elétrons, que são as cargas negativas de um átomo, elas vão estar nessa eletrosfera, como eu falei, e dessa eletrosfera vai ser como os planetas, né, do sistema solar, que vão girar, como elas giram em torno do Sol, né, você vai ter então os elétrons girando em torno do núcleo, né, do átomo. Então na eletrosfera os elétrons eles vão estar distribuídos em vários níveis energéticos, né? Então você tem ali uma relação de atração que permite com que ele esteja circulando, né, em volta desse núcleo. Então é dessa forma que a gente tem que observar os nossos elétrons. E aí essas camadas, né, que nós temos aí 7 camadas. Essas camadas elas recebem nomes, né, de K até a letra Q, né, e nessa última camada é onde estão os elétrons livres, né? Então esses elétrons são chamados de elétrons livres porque eles têm a possibilidade de se desprender dos seus átomos. E a gente viu que esse é um conceito que vai ser importante, não para a nossa aula de hoje, para a nossa próxima aula, que é a aula sobre corrente elétrica, né? Então nós vamos ver que a corrente elétrica é o movimento dos elétrons, e esse desprendimento da última camada para que esses elétrons eles possam se deslocar é o que nós vamos chamar então de corrente elétrica. Isso vai acontecer em uma certa categoria de átomos, que são os condutores, por exemplo. Tá? Então a gente vai ver melhor esse movimento desses elétrons da última camada na próxima aula, quando nós falarmos de corrente elétrica. Bom, aí nós vimos que desse átomo, né? Esse átomo você pode ter ele no seu estado natural, onde o número de prótons e o número de elétrons é o mesmo, ou você pode ter, que é justamente a condição de equilíbrio, né, onde a gente diz que o átomo ele está eletricamente neutro, ou você pode ter ele em desequilíbrio, né? E aí você vai ter um número de elétrons diferente do número de prótons. E aí, esse átomo em desequilíbrio ele vai ser chamado de íon. Ele é um átomo, o íon ele é um átomo em desequilíbrio. Então, ele pode ser negativo, esse íon pode ser negativo ou ele pode ser positivo. Então, quando você tem aqui, como nesse primeiro caso, mais elétrons do que prótons, então você vai dizer que ele é um íon negativo. Quando você tem mais prótons do que elétrons, como nesse caso aqui, então você vai dizer que esse íon ele é positivo. E aí, né, nesse desequilíbrio, ele vai ser provocado aí por fenômenos magnéticos, térmicos, químicos, atrito, uma série de questões. Tá? E aí, pessoal, os íons negativos, né, onde você tem mais elétrons do que prótons, eles vão receber o nome de ânions. E os elétrons, os íons positivos, né, onde você tem mais prótons do que elétrons, vão receber então o nome de cátions. Então, íons negativos são ânions, íons positivos são os cátions, certo? Então, a classificação que nós temos aí dos íons positivos e os íons negativos, certo? E aí, pessoal, nós estudamos um pouquinho, né? Vimos aí os fundamentos da eletrostática na aula passada, né? Nós vimos que o estudo da eletricidade ele é dividido em eletrostática e eletrodinâmica, e que a eletrostática ela estuda, né, a parte da eletricidade que estuda a eletricidade estática, ou seja, a eletricidade parada, em repouso, as cargas elétricas em repouso em um corpo, ou seja, as cargas elétricas elas estão paradas. E aí a gente viu, né, que é possível eletrizar negativamente um corpo, né, ou positivamente. Negativamente quando ele ganha elétron, positivamente quando ele perde elétrons, né? Então, entre os corpos eletrizados, ocorre o efeito da atração quando as cargas elétricas têm sinais contrários. Então, você tem cargas com sinais contrários, você tem uma atração dessas cargas.
Agora, se você tem cargas e sinais iguais, né, as duas cargas são positivas ou as duas cargas são negativas, então nesse caso as cargas elas vão se repelir, né? É o que a gente diz, né? As cargas diferentes elas se atraem, né? As cargas iguais elas se repelem, tá? É o mesmo que ocorre com o ímã, né? Polos diferentes se atraem, polos iguais eles se afastam. O mesmo fenômeno ocorre também na eletricidade, tá? Esse fenômeno ele também vai ocorrer na eletricidade e também no magnetismo, certo? E aí, pessoal, no estado natural, né, os corpos eles são eletricamente neutros, tá? Isso significa que se nenhum agente externo atuar sobre uma determinada parte da matéria, sobre uma determinada porção da matéria, o número de prótons, né, e o número de elétrons dos átomos vão ser iguais. Então esse número vai ser igual. Então essa condição, né, de equilíbrio elétrico natural da matéria, ela vai poder ser desfeita. Você pode modificar isso. Então, de forma que um corpo ele deixe de ser neutro e fique carregado eletricamente, seja ele positivo ou seja ele negativo. E quando que isso vai acontecer, né? Isso vai acontecer quando você fizer um processo chamado de eletrização. Então, o que é eletrização? É o processo pelo qual se faz com que um corpo eletricamente neutro fique carregado. Então, isso é o que nós chamamos de eletrização. Então, é quando você muda esse estado de neutralidade da sua carga elétrica. Então, a maneira mais comum de você fazer a eletrização é através do atrito. E esse atrito, né, ele vai ser um dos exemplos disso, né, da eletrização é no nosso quando você tem lá a experiência do pente, né? Então você pega esse pente, passa no seu cabelo várias vezes, ele vai formar uma eletrização negativa. E aí você tem lá o papelzinho, né, pequeno. Essa eletrização negativa, esse excesso de cargas negativas que você vai ter no pente, vai atrair as cargas positivas dos papeizinhos, né, que estão ali estáveis, né, estão ali neutros, né, mas ele vai atrair as cargas positivas desses papeizinhos. Como o papelzinho tem uma massa muito pequena, eles vão ser atraídos e vão grudar nesse pente. Então é isso que está acontecendo. Você, ao fazer o atrito, né, desse pente no seu cabelo, você provocou uma eletrização negativa desse pente que atraiu então as cargas positivas dos papeizinhos que estavam neutros, tá? Então ele vai atrair os prótons, né, das cargas neutras desses papeizinhos que estão ali parados. Então dessa forma, né, você consegue fazer uma interação, né? Então a gente percebe, mesmo às vezes sem encostar, ele vai acabar atraindo. Por falar sem encostar, né, nós vimos também um pouco sobre descarga elétrica, né? Nós vimos com relação à descarga elétrica que você tem lá dois corpos com cargas elétricas contrárias, né? E aí tem que ser carga elétrica contrária. Se você coloca eles muito próximos, né? Então o excesso de elétrons de um deles ele vai ser atraído na direção daquele que tem falta de elétrons, ou seja, o negativo vai ser atraído pelo positivo, que é o que nós falamos, que as cargas diferentes elas se atraem. Isso vai acontecer sob forma de descarga elétrica. Então essa descarga ela vai poder ocorrer por contato ou por arco, né? E aí a gente viu que no caso do raio, né, do raio, isso vai acontecer através então de uma formação aqui de um arco, né? Então você tem lá as nuvens carregadas eletricamente por atrito na formação delas, né? E elas se carregam então negativamente, né? Ali você tem cargas elétricas negativas, e aí você tem o solo numa condição estável. E aí essas cargas elas vão se descarregar, né, através do solo, porque elas vão querer preencher lacunas aqui da falta de elétrons que você tem no solo. Então você tem aqui excesso de elétrons, aqui falta de elétrons, então você vai querer ter essa descarga elétrica. Esses elétrons vão ser atraídos pelos prótons que você tem aqui embaixo. Então isso vai acabar provocando uma descarga elétrica. Então é o que a gente conhece por raio, relâmpago, enfim.
Um dos fenômenos que nós temos aí na natureza, é um fenômeno de eletrostática, tá? Bom, e na aula passada, né, nós vimos também o significado, né, de carga elétrica. Então a gente sabe que os átomos possuem cargas, né, cargas positivas e cargas negativas. Então a carga elétrica é um conceito físico que vai determinar as interações eletromagnéticas dos corpos eletrizados, né? Então você tem lá o excesso de elétrons, você tem uma carga com polaridade negativa. Quando você tem um excesso de prótons, você tem uma carga com a polaridade positiva. E o Charles Augustin de Coulomb, ele definiu, né, esse conceito, né, da carga elétrica, que a gente representa pela letra Q, ou seja, se você não quiser escrever carga elétrica, você escreve Q, que você está representando a palavra carga elétrica. E aí você tem a unidade, né? A unidade de carga elétrica é Coulomb, né? Então é representado pelo símbolo C maiúsculo, né? Vai ser a unidade de carga elétrica no sistema internacional, no SI. Então nós vamos ver que 1 Coulomb é igual a 6,25 vezes 10 a 18 elétrons, né? Essa é o equivalente a 1 Coulomb. Então, pessoal, o símbolo, né, para carga elétrica é o Q, e a unidade é o Coulomb, e a gente representa pela letra C maiúscula. Então, dessa forma, a gente consegue então representar a carga elétrica dentro aí do nosso sistema internacional de unidade, a unidade sendo então o Coulomb. Então, quando você tem ali um átomo, né, esse átomo ele tem mais cargas negativas do que positivas, então você diz que ele tem a carga negativa. Se você tem um átomo, ele tem mais cargas positivas do que negativas, então você diz que ele tem a carga positiva. O que vale é justamente a resultante, certo? Bom, pessoal, eu gostaria agora então de fazer a correção, né, do exercício que eu deixei para validação da sua presença na aula passada. E nesse exercício, né, revisando também o que nós acabamos de ver, nesse exercício nós analisávamos 4 afirmações, né? E dessas afirmações nós deveríamos selecionar qual é verdadeira e qual é falsa, né? E depois responder aí a partir disso uma alternativa que melhor qualifica aí essa questão. Então, fazendo a correção aqui, uma das afirmações falava que a energia elétrica ela se manifesta por seus efeitos magnéticos, térmicos, luminosos, químicos e fisiológicos. E isso é verdade, né? Um dos conceitos que nós estudamos, realmente a energia elétrica ela vai se manifestar através desses efeitos. O magnético, por exemplo, o movimento de um motor, o térmico, a resistência de um chuveiro para aquecer a água, luminoso quando você aquece uma lâmpada, o químico, a eletrólise da água, por exemplo, e os fisiológicos, por exemplo, o próprio choque elétrico é uma das manifestações da energia elétrica através de um efeito fisiológico. A segunda afirmação, né, dizia o seguinte, que a molécula é a menor partícula em que nós podemos dividir uma substância de modo que ela mantém as mesmas características da substância que a originou. Isso é verdade, né? Sem tirar nem pôr, a molécula realmente é a menor partícula que mantém as características da substância original, tá? Então isso é o que nós definimos na aula passada como molécula, tá? A terceira afirmação era que o átomo é formado por uma parte central, chamada núcleo, e uma parte periférica formada pela eletrosfera. Isso também é verdade, né? E eu complemento aqui que no núcleo, né, nós tínhamos lá os prótons e os nêutrons, né? O próton que é a carga positiva e o nêutron que é uma carga neutra. E na eletrosfera, né, nessa eletrosfera nós tínhamos os elétrons, que justamente são as cargas negativas, tá? E a quarta afirmação que nós tínhamos é que o efeito de repulsão acontece quando as cargas elétricas dos corpos eletrizados têm sinais diferentes. Então, sinais diferentes ocorre a repulsão? Não, está errado, né? Na verdade, o efeito da repulsão acontece quando as cargas elétricas dos corpos eletrizados têm sinais iguais. Então você tem lá carga positiva com carga positiva, você tem a repulsão, carga negativa com carga negativa, você tem a repulsão.
Quando essas cargas têm sinais diferentes, na verdade nós temos a atração. Então você deveria selecionar a alternativa, né, que constasse ali onde a questão número 1, a afirmação 1, 2 e 3 era verdadeira, né? E a afirmação 4 era uma afirmação falsa. Então, dentre as alternativas, você deveria selecionar que as afirmações 1, 2 e 3 estão corretas e a afirmação 4 está errada. Essa era a alternativa correta. Legal, pessoal? Então tá aí, fizemos a correção do exercício para validação da sua presença e também fizemos uma revisão do que nós estudamos na aula passada. E agora nós vamos ao tema da nossa aula de hoje. Muito bem, então vamos ao tema da nossa aula de hoje. Vamos falar sobre tensão elétrica, né? É extremamente importante entender bem o conceito da tensão elétrica, porque ela está presente praticamente em todos os conceitos, né? Da mecatrônica, da eletrotécnica. A gente está sempre relacionando isso à tensão elétrica. Então, pessoal, o nosso tema é tensão elétrica, né? E antes de falar da tensão elétrica, eu gostaria de voltar um pouquinho naquela questão da relação do desequilíbrio, né, das cargas, onde nós estávamos falando da experiência do pente, né? Então, quando você tem lá, através dos processos, né, de eletrização, você consegue fazer com que os corpos fiquem intensamente ou fracamente eletrizados. Então, voltando a essa experiência do pente, então um pente fortemente atritado, ele vai ficar intensamente eletrizado. Então, se você passar várias vezes ali no seu cabelo, você ficar 1 minuto passando ele no seu cabelo, ele vai ficar mais eletrizado do que se você passar ele poucas vezes no seu cabelo. Então, se você atritar poucas vezes, ele for fracamente atritado, né, a sua eletrização vai ser fraca. Então, existe essa diferença, né? É importante, o que eu estou colocando aqui agora eu estou comparando o nível de eletrização. Tá? Então, você pode ter mais eletrização ou menos eletrização, dependendo da forma com que você acaba carregando, né, com elétrons esse pente. Então, o pente, né, quando ele está intensamente atritado, ele vai ter maior capacidade de realizar o trabalho. Então, isso porque ele vai ser capaz de atrair uma maior quantidade de partículas de papel. Então, se ele for mais atritado, né, se ele for mais intensamente atritado, ele consegue atrair mais papeizinhos. Então, que é o caso ali dele eletrizado muito, né, muito negativamente. Agora, o pente, a maior capacidade desse pente realizar o trabalho, isso vai significar um maior potencial, né? Então, você tem lá um pente com bastante eletrização, então nós vamos dizer que ele tem um potencial elétrico maior do que um pente que recebeu ali pouco atrito, então ele tem um potencial elétrico menor. E daí esse conceito do que é o potencial elétrico, né? Que é o quanto de carga, né, que você tem num determinado ponto. É lógico que essa carga ela vai estar em desequilíbrio. Essa carga ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Se sobrarem elétrons, ela é uma carga negativa. Se faltarem elétrons, ela é uma carga positiva. Então, você vai ter esse desequilíbrio e você consegue medir se esse potencial é maior ou se esse potencial é menor, baseado no número de cargas, que nós vamos ter. Então a gente conclui, né, que o pente intensamente eletrizado tem maior potencial elétrico. Então ele tem mais cargas negativas do que o pente que foi eletrizado, que teve ali um atrito menor, certo?
Então, e aí a gente estabelece, né, esse conceito importante de potencial elétrico. Então, o potencial elétrico de um corpo, ele depende diretamente do desequilíbrio elétrico existente nesse corpo. Por que a gente fala de desequilíbrio? Esse desequilíbrio não tem uma conotação negativa. Esse desequilíbrio é mais cargas positivas do que negativa ou mais cargas negativas do que positiva. Isso é desequilíbrio elétrico. E é esse desequilíbrio elétrico que vai gerar, então, esse potencial elétrico. Porque com cargas neutras você não tem potencial elétrico. Você tem a mesma quantidade de cargas negativas do que cargas positivas, tá? Então você não tem o desequilíbrio elétrico, você não tem potencial elétrico. Assim, um corpo que tenha um desequilíbrio elétrico 2 vezes maior que o outro, vai ter então um potencial elétrico 2 vezes maior. Então, quanto maior for o desequilíbrio elétrico, maior vai ser então o potencial elétrico. Então, você entender bem o que eu quero dizer com esse desequilíbrio elétrico. Então, se você tem 2 vezes mais cargas negativas do que positiva, né, isso vai te dar um potencial elétrico. Agora, se você tiver 4 vezes mais carga negativa do que positiva, esse potencial elétrico vai ser muito maior, porque o desequilíbrio elétrico é maior. Então, o conceito de potencial elétrico tem a ver, então, com o tamanho desse desequilíbrio. Então, quanto maior o desequilíbrio, maior o potencial elétrico. E é importante para a gente o conceito do potencial elétrico, tá? Porque daí vem o conceito de diferença de potencial, né? Que é justamente o que nós vamos chamar de tensão elétrica. Então, diferença de potencial, já antecipo para vocês, é a mesma coisa que tensão elétrica. Então, quando a gente fala de diferença de potencial, é o que o próprio nome está dizendo. Diferença é uma operação de menos. Potencial elétrico é a quantidade de desequilíbrio. Então, quando você compara o trabalho realizado por 2 corpos eletrizados, automaticamente você está comparando os seus potenciais elétricos. Então, a diferença entre os trabalhos, ela vai expressar diretamente a diferença de potencial entre esses 2 corpos. Acho que nesse ponto ficou bem compreendido, né? Que quando você está comparando esse desequilíbrio elétrico entre 2 corpos, você está comparando justamente os potenciais elétricos desses 2 corpos. Então, pessoal, a diferença de potencial, né, que nós vamos abreviar, né, por DDP, ela existe entre corpos que são eletrizados, ou seja, com cargas diferentes ou com o mesmo tipo de carga. Então, esse corpo ele tem que estar eletrizado, ele não pode estar neutro, tem que ter um lado. Ou vai ser uma carga positiva ou vai ser uma carga negativa, ela não pode ser neutra. Então, nós vamos fazer aí algumas comparações, né, com alguns tipos de carga, né, e nós vamos verificar então qual seria a nossa diferença de potencial. Tá? Então, a gente vai comparar cargas com tipos de eletrização diferente, né? E aí a gente vai poder dizer então se essa carga ela é positiva ou se ela é negativa e o tamanho então do potencial elétrico e consequentemente da diferença de potencial. Então vamos lá, vamos pegar o primeiro caso aqui, olha, vou comparar aqui 2 cargas. Então eu peguei essa primeira carga aqui e ela tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cargas positivas. E aqui um segundo corpo, né, um segundo elemento, que ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cargas negativas. Eu vou chamar esse primeiro aqui de um corpo que ele tem mais 8Q, ou seja, 8 cargas positivas. Esse segundo corpo eu vou chamar ele de menos 8Q, porque ele tem 8 cargas negativas. Então, pessoal, o que é a diferença de potencial? Então, eu tenho 8 cargas positivas, eu tenho 8 cargas negativas e a diferença de potencial vai ser o quê? Eu pego o meu número de cargas positivas, que é 8, e vou fazer o quê? Menos, que é uma diferença de potencial. Então, esse potencial aqui é mais 8Q. E o outro potencial é menos 8Q. Então, a diferença de potencial vai ser o mais 8Q menos o segundo potencial. Mas qual que é o segundo potencial? É o menos 8Q. Então, da onde que vem esse menos aqui de dentro do parênteses? Vem do fato de ser uma carga negativa. E esse menos de fora do parênteses?
pelo fato de eu estar vendo a diferença de potencial. Se é diferença de potencial, é um potencial menos o outro, tá? Então, 8Q mais 8Q menos a minha carga negativa de menos 8Q, eu vou ter qual tipo de carga? Aqui a gente tem um conceito matemático, né, que é como se eu tivesse aqui o menos 1 multiplicando a parte de dentro do parênteses. E menos com menos, né, na multiplicação, dá mais. Então eu vou ter aqui, ó, na hora que eu multiplico esse menos aqui pela parte de dentro, eu troco esse sinal de menos por mais, né? Porque menos vezes menos é igual a menos. Então eu vou sobrar o quê? Uma diferença de potencial de 8, né? Que essa é a minha carga mais 8Q, mais 8, que é a minha parte aqui de dentro, né? Esse menos transformou esse menos de dentro em mais. Então a diferença de potencial de 8 para menos 8 é de 16. A gente vê isso melhor nesse nosso gráfico aqui, né? Então eu tenho aqui, ó, de um lado mais 8Q, o outro lado menos 8Q. Qual que é esse tamanho aqui, né? Esse tamanho. Ele é de 8, porque daqui até aqui tem 8, daqui até aqui tem 8, então ele vai ser de 16. Eu já tomei a liberdade de chamar esse 16 aqui de 16 volts, que é a unidade de diferença de potencial, tá? Mas eu poderia chamar de 16Q. Da mesma forma, a gente pode dizer que esse tamanho aqui, ó, é de 16, porque eu tenho 8 aqui para cima, né, e 8 para baixo. Então aqui eu tenho num total de 16. Então olha só, entre uma carga positiva de 8 e uma carga negativa de 8, eu tenho uma diferença de potencial de 16. 16Q ou 16 volts, né? A gente pode usar qualquer um desses termos, depois eu vou explicar melhor o que significa esse volts, tá? Mas esse volts é a unidade de diferença de potencial, mas daqui a pouco a gente já classifica melhor então a unidade de diferença de potencial. Então, pessoal, dessa forma, né, a gente comparou então duas cargas e a gente chegou a essa conclusão. Vou pegar um outro exemplo, né, para a gente entender melhor. Peguei aqui um exemplo onde eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cargas positivas e aqui 1, 2, 3, 4, 5 cargas positivas também, tá? Então, qual que vai ser a minha diferença de potencial? Olha, aqui já é diferente, porque aqui eu tenho 8 cargas positivas. Aqui eu tenho 5 cargas positivas. Essas cargas positivas menos essas 5 cargas positivas, qual que vai ser então a minha diferença de potencial? Então, meu DDP vai ser 8 cargas positivas. Como é diferença, eu vou fazer menos o quê? Mais 5 cargas positivas. E o menos, quando multiplica o mais, ele fica menos mesmo, tá? Ele só troca quando é menos com menos. Então eu vou ter aqui 8Q, né? Menos o 5Q, que está aqui, né? Vai me dar o quê? 3Q. Quer dizer que a diferença de 5Q para 8Q é igual a 3Q, né? Isso no nosso gráfico aqui, eu tenho aqui o 5Q, eu tenho aqui o 8Q. Do 5Q, a diferença do 5Q para o 8Q é só de 3Q, ou seja, aqui 3 volts. Então a diferença de 8 positivo, de 5 positivo para 8, né, do 5 positivo para caminhar até o 8 positivo é de 3, né? É o 6, o 7 e o 8. Né? Já o do menos 8 para o mais 8, né, você tinha ali 16, né, entre eles. Então aqui, pessoal, vou dizer que eu tenho uma diferença de potencial de 3 volts, ou, se você preferir, 3Q, certo? Vamos ver mais um caso aqui, olha. Aqui eu tenho uma carga negativa, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Então menos 8Q. Aqui 1, 2, 3, 4, 5, então é menos 5Q. Então eu vou fazer o menos 8 menos o 5. Então eu estou lá no menos 5, quero ir até o menos 8. Então eu vou fazer matematicamente menos 8 menos menos 5. Né? Esse menos que multiplica o menos de dentro vai deixar ele positivo. Então menos 8 mais 5Q é igual a menos 3Q. Então o meu DDP vai ser menos 3Q. Então essa vai ser a minha carga, a minha diferença de potencial dessa carga menos essa. Fica melhor, né, para a gente analisar dessa forma aqui. Ó. Então eu tenho lá o menos 5 e o menos 8.
Saindo do menos 5 indo até o menos 8, eu tenho quanto? Eu tenho menos 3, né? Menos 3 volts seria então a diferença de potencial de uma carga para outra, tá? Mais um caso aqui, né, para a gente compreender bem o que é essa diferença de potencial. Então aqui eu tenho, olha, tenho aqui uma carga mista. Então tem 1, 2, 3, 4 cargas negativas, 1, 2, 3, 4 cargas positivas. Então esse cara aqui, ó, tem um potencial neutro. É zero o quê? Porque as cargas negativas elas se cancelaram com as cargas positivas. Já aqui eu tenho 5 cargas positivas. Então eu vou fazer o quê? Minha diferença de potencial vai ser zero, esse potencial menos esse. Então 0 menos 5 Q positivo, né? Esse menos, multiplicando aqui esse mais, ele vai ficar negativo, né? Então 0 menos 5 vai ser igual a menos 5Q. Então, se eu estou aqui no zero e vou até o menos 5Q, né? Eu vou ter, então, vou passar como menos 5Q. Então, pessoal, essa é a forma, né, que a gente tem de analisar, né, o nosso potencial. Então, eu pego um potencial e faço menos o outro. Tá? Fazendo um potencial menos o outro, eu vou saber, então, a diferença de um potencial menos o outro. Isso que é o que nós chamamos de diferença de potencial. Tá? Vamos ver mais um caso aqui. Nesse caso aqui, olha, então, nesse outro exemplo, nós temos aqui uma carga com uma carga neutra, né? Porque você tem 1, 2, 3, 4 cargas negativas mais 4 cargas positivas. E então ela é neutra, né? Vou colocar aqui 0Q. Uma carga com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cargas negativas, né? Então você vai fazer 0, né? Menos 8Q. Então esse menos, quando multiplica esse menos, fica mais 8Q. E aí, né, uma diferença de potencial de mais 8Q. Isso significa, né, que de 0 até menos 8Q eu tenho 8 volts, né, ou 8Q. Daqui a pouco a gente vê o que significa esse volts. Então é a minha diferença de potencial elétrico. Né, a diferença entre esse potencial e esse, nós temos ali 8 volts. E aí, pessoal, o importante disso tudo é classificar. Então, o que é tensão elétrica? Pessoal, tensão elétrica, né, a diferença de potencial elétrico entre dois corpos eletrizados também é denominado de tensão elétrica. Então, tensão elétrica é o outro nome que nós damos para a diferença de potencial. Então, quando você tem um potencial e faz menos o outro potencial, a diferença de um potencial menos o outro, né, essa diferença de potencial é o que nós chamamos de tensão elétrica. Então, essa tensão elétrica, né, ela é importantíssima, né, nos estudos relacionados à eletricidade. Então, nós vamos utilizar exclusivamente a palavra tensão para indicar a DDP, que é a diferença de potencial, ou a tensão elétrica. Então, não necessariamente a gente precisa falar tensão elétrica, a gente fala simplesmente tensão. O valor de tensão é de tanto. O valor de tensão entre dois pontos é de tanto. Eu estou falando da diferença de potencial. Eu estou falando da tensão elétrica. Tá? Essa tensão, sempre que a gente se referir a uma fonte, a algo que está fornecendo uma diferença de potencial, nós vamos referir a esse símbolo. Tá? Uma barra grande, que é o positivo, né? Relacionado à parte da minha carga positiva, e uma barra pequena relacionada à minha carga negativa. E a diferença desse positivo menos esse negativo é o que vai resultar no valor da minha tensão elétrica, né? Na minha DDP, né? No meu valor de tensão. O símbolo, pessoal, de tensão elétrica. Então, se eu não quiser usar a palavra tensão elétrica, eu posso colocar a letra V. A unidade de tensão elétrica é volts. E a gente representa pela letra V maiúscula. Tá? Então, a unidade de tensão elétrica é volts. Por isso que eu estava usando volts lá quando a gente estava falando da diferença de potencial. Tá? Então, essa diferença de potencial, a unidade é tensão elétrica. Então, quando você fala que a tensão da rede elétrica é 127 volts, né? Então você está falando da diferença de potencial, você está falando
da tensão elétrica da nossa rede elétrica. Tá? Então essa tensão ela vai ser justamente dado em volts, por isso que a gente fala 127 volts. Nós estamos nos referindo à tensão elétrica. E aí a gente vai ter as variações, né? Porque se eu tiver uma tensão muito pequena, eu posso usar o microvolts, né? Onde eu estou acrescentando aí ao valor numérico vezes 10 a menos 6. Ou eu posso ter o milivolts, né? Aí usando os submúltiplos, né? Ou se eu tenho uma tensão muito alta, né? Eu posso usar o kilovolts, né? Kilovolts, que é o vezes 10 a terceira, tá? Então essa é a tensão elétrica, tá? Pessoal, na prática, tá? A tensão elétrica, ela vai ser a força capaz de movimentar os elétrons livres de um material condutor. Esses elétrons livres são aqueles que ficam lá na última camada, que nós falamos agora há pouco na revisão. Então, esses elétrons livres, eles vão se deslocar, eles vão poder se movimentar, né, se nós tivermos um material condutor, a partir da existência de uma tensão elétrica. E essa tensão elétrica ela pode ser provocada por uma fonte, né? Quando você carrega o seu celular, né, você tem ali uma fonte onde você está carregando ele, né, injetando cargas na sua bateria, por exemplo, para que ela se carregue, tá? Então você pode ter uma fonte, um carregador, ou você pode ter uma pilha, ou você pode ter uma bateria, que são formas aí de fornecer tensão. E aí é o que nós chamamos dos geradores de tensão, né? Então como que eu faço para gerar tensão? Então a existência da tensão ela é imprescindível para o funcionamento dos aparelhos elétricos, né? Então para que eles funcionem, né? Então foram desenvolvidos dispositivos que são capazes de criar um desequilíbrio elétrico em dois pontos, né? Como nós vimos, o potencial elétrico ele é fruto do desequilíbrio elétrico, ou seja, entre cargas positivas e negativas. E a partir desse desequilíbrio elétrico, você vai ter a diferença do potencial de uma carga desequilibrada, outra carga desequilibrada, que é o que vai te dar origem à tensão elétrica. Então, genericamente, né, esses dispositivos eles vão ser chamados de fontes geradoras de tensão, de maneira genérica. Pode ser a tomada da rede elétrica, pode ser um equipamento que pega a tensão elétrica da rede elétrica e transforma em tensão contínua. Vocês vão estudar isso melhor na matéria de eletrônica. Pode ser uma pilha, né? Pode ser uma bateria, né? Pode ser a bateria do carro, né? Então, por exemplo, as pilhas, as baterias, né? São exemplos, né, desse tipo de fonte, né, que gera para a gente tensão. E aí nós vamos ver, né, que existe a tensão contínua e existe a tensão alternada. A pilha, a bateria, elas geram para nós tensão contínua. Os equipamentos que a gente coloca na tomada e que são conversores de tensão alternada em contínua vão fornecer para nós tensão contínua. Já a rede elétrica diretamente fornece tensão alternada. A gente não vai se preocupar agora se é tensão alternada ou tensão contínua. Isso a gente vai ver com mais detalhes mais à frente. Mas eu queria abordar com vocês um tipo específico de fornecimento de tensão, que é a tensão contínua, através das pilhas e das baterias. Tá? Então as pilhas elas são fontes que são geradoras de tensão, que são constituídas por dois metais, né, que são mergulhados aí de alguma forma num preparo químico que vai provocar o desequilíbrio, né? Então a gente tem aqui alguns exemplos, né, de pilha, de bateria, aqui as baterias maiores, aqui a gente poderia acrescentar até a bateria de carro, né, que vai levar esse conceito, né? Mas esse preparo químico ele vai reagir com os metais, né? E eles vão tirar elétrons de um e vai levar para o outro lado, e aí então esse desequilíbrio vai provocar um potencial elétrico, e um deles vai gerar um potencial elétrico positivo, no outro vai gerar um potencial elétrico negativo. Então como essa experiência que a gente faz, né? Então você pode colocar aqui o cobre de um lado, o zinco de outro, e uma solução de água, né? Com água aqui, normalmente água deionizada. E aí você coloca aqui uma ponte de salina, né?
E aí você vai provocar esse desequilíbrio. Então aqui vai ficar, um lado vai ficar positivo, né? Ele vai ficar com falta de elétrons, o outro lado ele vai ficar com sobra de elétrons. Então se você ligar uma lâmpada entre esses dois lados, né, essa lâmpada vai acender porque você vai ter lá uma diferença de potencial. Então entre os dois metais vai existir uma diferença de potencial. Então, portanto, vai existir uma tensão elétrica. Tá? Então é bem interessante, né, essa formação que nós temos no caso, se você pegar no caso do exemplo de uma pilha, né, numa pilha, por exemplo, você tem a mesma coisa, né, você tem ali, só que de uma forma encapsulada, né, você tem uma parte ali que você tem uma solução, né, a outra parte você tem uma outra solução, são soluções diferentes, onde um lado vai ficar com potencial desequilibrado positivamente, o outro negativamente. Então por isso que você tem o polo positivo de uma pilha, né, de uma bateria, e o polo negativo. E é importante você respeitar porque um lado vai ter excesso de elétrons, o outro lado vai ter excesso de prótons. Tá? Então, dessa forma, quando você abre uma pilha, você vê, por isso que chama pilha, né, porque é empilhado, né, vários compostos aqui, onde você tem aqui, olhando de uma forma maior, você vai ter de um lado um desequilíbrio positivo, do outro lado um desequilíbrio negativo, que vai dar justamente essa diferença de potencial quando você soma esse positivo com o negativo. Tá? Então essa é a nossa pilha. Tá? Então pela própria característica, né, do funcionamento das pilhas, um dos metais se torna positivo, o outro vai se tornar negativo, e cada um, né, dos metais, né, vai ser chamado de polo. Então você vai ter lá o polo positivo e o polo negativo, né? O polo saliente da pilha, por exemplo, é o polo positivo. Então esses polos eles nunca vão se alterar, né? O que faz com que a polaridade da pilha seja invariável, ou seja, ela não muda. Então sempre você tem lá o lado positivo de uma pilha ou de uma bateria, ele vai ser sempre positivo. Você não vai ter mudanças com relação a isso. Então no caso da pilha e da bateria, nós temos tensão contínua. Também chamado de tensão CC, né, de tensão relacionada à corrente contínua, porque a tensão contínua ela fornece a corrente contínua. A gente vai estudar a corrente na próxima aula. Então você não tem troca de polo. Então na tensão contínua sempre você vai ter o polo positivo e o polo negativo. Eles são fixos. Tá? Você nunca vai ter então a mudança, a alteração desses polos. Tá? E aí você consegue medir, né, o valor da tensão, seja na pilha, seja num determinado circuito, né? Para a gente medir essa tensão, nós usamos um equipamento chamado voltímetro, que na verdade está ali presente, né, no próprio multímetro. Tá? Então, para medir a tensão elétrica, se usa o voltímetro. Então você deve sempre medir a tensão com o multímetro em paralelo, né, com o circuito elétrico ou com a carga elétrica. Então você tem lá um circuitinho elétrico, quero medir aqui a tensão em cima de um desses resistores aqui, um desses elementos, não importa se é resistor ou o que é. Então você vai colocar aqui o multímetro em paralelo, você coloca um em cada lado que você deseja medir a tensão elétrica. Então, pessoal, dessa forma a gente consegue ter de uma forma geral, né, o que é a tensão elétrica. Então, é lógico que depois que nós estudarmos a corrente elétrica, estudarmos a resistência elétrica, a gente vai formar um conceito um pouco melhor, né, do que é a tensão elétrica, mas de qualquer forma a gente tem que começar a falar desses conceitos. Hoje eu falei do conceito de tensão elétrica, na próxima aula eu vou falar do conceito da corrente elétrica e assim a gente vai caminhando até então ver a resistência elétrica e aí a formação de um circuito elétrico, onde você vai ter a aplicação de uma tensão, isso vai gerar uma corrente, você vai ter uma oposição à passagem dessa corrente, e aí a gente vai ver isso de uma maneira mais geral. Tá? Mas a ideia dessa aula era apresentar para vocês o que é tensão elétrica, o que é potencial elétrico, o que é diferença de potencial, o que é desequilíbrio de carga. Legal, pessoal? E eu gostaria agora de te convidar para fazer o exercício para validação da sua presença. Tá? Caso você tenha alguma dúvida nesse exercício ou no restante dessa matéria, você pode me contactar pelo WhatsApp. Tá? Você pode também voltar esse vídeo e outras aulas para rever aí os principais pontos que
de repente possa ter passado de maneira desapercebida. Legal, pessoal? Então chegamos ao final da nossa aula. A próxima aula nós vamos dar então continuidade aos elementos aí que nós podemos relacionar à eletricidade. Legal, então, pessoal, um grande abraço a todos e bons estudos!